Nós vamos estudar agora as forças de polo ou de polo permanente. Essa força de polo, ela ocorre nas moléculas polares. Nas moléculas polares. Quem são as moléculas polares? São aquelas que o vetor resultante é diferente de zero. Certo? Essas forças ocorrem tanto no líquido quanto nos sólidos, certo? Em líquido, as moléculas polares estão livres para se movimentar-se em relação à outra. Uma observação que eu quero fazer para você aqui é o seguinte, que você vai anotar, é o seguinte: nessas moléculas, as moléculas polares, né, elas podem assumir uma orientação que é atrativa ou repulsiva. Então elas podem ter uma orientação atrativa ou repulsiva. Certo? Por exemplo, vamos pegar aqui a molécula de HCl, né? O HCl é o hidrogênio ligado ao cloro. O cloro é o polo negativo, ele é mais eletronegativo, o hidrogênio é o polo positivo, é o menos eletronegativo. Então vamos fazer de conta que aqui eu tenho uma molécula de HCl, aqui eu tenho hidrogênio ligado ao cloro, e aqui cloro ligado a hidrogênio, e essa atração aqui é que vai ser a atração de polo ou de polo permanente. Porque o HCl é uma molécula apolar. Lembre-se, se você estudar lá o momento dipolar, eu tenho uma força atraindo esse par de elétrons para o cloro e não tem nenhuma força contrária a ele, correto? Certo? Então o vetor resultante nessa molécula, ele é diferente de zero. Então vamos supor um recipiente cheio de HCl, por exemplo aqui, ó, HCl, lembrando que o hidrogênio é positivo, o cloro é negativo, HCl, ClH, HCl. Então eu tenho aqui, ó, forças atrativas entre o polo negativo de uma molécula e o polo positivo da outra molécula, certo? Então tá aqui as forças atrativas representando aí pela... E tem as forças repulsivas, né? Que é logicamente, a repulsão de uma molécula em relação a outra ocorre entre os polos que têm a mesma carga. Então a gente chama de força de polo porque aqui realmente existe dois polos. Existe o polo negativo e existe o polo positivo da outra molécula, certo? Logicamente aqui eu não desenhei a distorção da nuvem eletrônica, mas vai haver uma distorção da nuvem eletrônica, né? Que seria, se você botar assim, HCl, a nuvem eletrônica estaria maior do lado do cloro, os elétrons estariam mais concentrados do lado do cloro, né? Porque ele é mais eletronegativo. Ok? Certo? Então aqui eu tenho uma observaçãozinha para você que é o seguinte. Eu falei que essa força de atração ocorre tanto no líquido quanto no sólido, ok? No líquido prevalece a força atrativa. Lógico, não teria essas substâncias na forma líquida, né? Lógico.
As forças de atração são maiores do que a repulsão, senão as moléculas vão ficar muito distantes ao ponto de ficarem todas gasosas, ok? Ok, meus amados? Deixa eu consertar aqui. Prevalece a força atrativa, certo? Então, as forças, vamos recordar de novo aqui mais uma vez. Força de polo induzido ou força de dispersão de London. Estudamos agora nas partes para trás. Ocorre nos átomos neutros, aqueles que não têm carga, né? Ou nas moléculas apolares, ok? Força de polo ou de polo permanente ocorre nas moléculas polares, certo? Então vamos lá. Você viu que existe força de dispersão de London mais fortes ou mais fracas, depende do tamanho da molécula, né, da polarizabilidade, depende também da massa. O mesmo raciocínio a gente pode ter aqui para moléculas que têm uma atração entre si por forças de polo. Então, moléculas de massas e tamanhos aproximadamente iguais, as forças de atrações intermoleculares aumentam com o aumento da polaridade. Então, quanto maior a polaridade, maior é a força de dispersão, força de polo. Certo? Então, antes de explicar esse quadro para você, eu quero fazer aqui algumas observações. Primeira observação, que nas forças de dispersão de London, ok? As forças de dispersão de London estão presentes em quase todas as moléculas. Correto? Isso aqui é um aprofundamento. Forças de dispersão de London estão presentes em todas as moléculas, seja ela polar ou apolar. Mas aqui, você, ao nível médio, você vai considerar que força de polo induzido ou força de dispersão de London, elas ocorrem nas moléculas apolares e nos átomos neutros. Certo? Quanto maior for a polaridade, da ligação covalente, certo? Maior será o momento dipolar, certo? O mizinho, né? Maior será o momento dipolar. Mais intensas será a força de polo, logicamente, maior será o ponto de ebulição. Ok? Só lembrando para você que momento dipolar, né, que é dado pela essa letra, pela silzinha aí, se eu não me engano é Mi em física, né? Momento dipolar é igual a carga vezes a distância, certo? E para lembrar também a você, nessa observação, que quanto mais polar for a ligação, maior é o momento dipolar. Uma outra coisa importante, a ligação covalente apolar, que é aquela que átomos iguais são com mesma eletronegatividade são ligados entre si, não possui polaridade. Ou melhor, não possui momento dipolar. Se você lembrar das ligações covalente apolar, H2, hidrogênio ligado a hidrogênio, O2,
N2, Cl2. Todas essas moléculas são ligações covalentes apolares, certo? Então vamos analisar aqui agora esse quadrozinho que eu tenho para você aqui, ó. Observe que as massas molares do propano, do éter dimetílico, propano, éter dimetílico, cloreto de metila, acetaldeído, ou etanal, e a acetonitrila, as suas massas são praticamente as mesmas. Mas observe aqui que o momento dipolar, ele foi aumentando. Ele aumentou de cima para baixo. O momento dipolar aumentou de cima para baixo. O que aconteceu com o ponto de ebulição dessas moléculas? Observe que ele também aumentou de cima para baixo. À medida em que o momento dipolar aumenta, aumenta também o ponto de ebulição. Você deve estar pensando, Sandro, mas eu tenho que gravar isso aqui? Não. Isso aqui é só mostrando para você a influência, né? Que quanto maior, logicamente, for a polaridade da ligação, maior vai ser o momento dipolar. Então tem um momento dipolar aqui, e à medida em que ele foi aumentando, o ponto de ebulição também foi aumentando. Lógico que como as massas são próximas, o que ele quer mostrar nesse gráfico? Como as massas aqui são próximas, certo? A massa molecular não está influenciando no ponto de ebulição. O que está influenciando no ponto de ebulição é o momento dipolar. Ok? Certo, meus amados? Então vamos continuar agora aqui. Eu vou desenhar algumas interações do tipo dipolo-dipolo para vocês. Lembrando que para ser dipolo-dipolo, a molécula tem que ser apolar. Ok? Então todos esses exemplos que estão aqui são de moléculas apolares. Por exemplo, vamos pegar aqui o HCl. Então tem o HCl, uma molécula, o HCl, outra molécula. O hidrogênio é parcialmente positivo nessa molécula e o cloro é parcialmente negativo. Vai interagir com o hidrogênio parcialmente positivo da outra molécula. Lógico, os opostos vão se atrair. E essa atração aqui a gente chama de dipolo. Certo? H2, vou fazer aqui agora vou fazer o H2S, por exemplo, H2S. Então tem aqui S, né? Os pares de elétrons que vão sobrar, a ligação com hidrogênio, e aqui eu vou fazer um outro H2S, né? Com os pares de elétrons, ok? E aqui eu vou fazer um outro H2S, certo? Então vai haver uma interação entre o hidrogênio, que ele é o parcialmente positivo de uma molécula, com o enxofre, que é parcialmente negativo da outra molécula. Sandrão, como é que eu sei qual que é parcialmente negativo e positivo? Eletronegatividade. Quanto mais para a direita e para cima, maior é a eletronegatividade, certo? E aqui vai haver uma atração. Eu vou até aumentar aqui o tamanho para a gente. Então vai haver uma atração aqui, ó, entre eles, certo? Vou diminuir, que acho que ficou muito grande. Vai haver uma atração entre o hidrogênio de uma molécula e o enxofre da outra molécula, entre o parcialmente positivo de uma molécula e o parcialmente negativo da outra molécula. Como é que se chama esta atração? Dipolo ou dipolo permanente. Ocorre entre moléculas polares, certo? Vou fazer agora Vou fazer esse cara aqui para você agora. Esse cara é uma cetona, é a propanona, certo? Aqui é a propanona.
tá aqui. Então aqui, ó, eu tenho o oxigênio, ele é parcialmente negativo, o carbono é parcialmente positivo. Lembrando que em partes de hidrocarbonetos, ou seja, carbono e hidrogênio, a diferença de polaridade é praticamente desprezível. Então eu tenho aqui, ó, carbono positivo e o oxigênio negativo. A atração vai ocorrer entre quem? Entre o átomo parcialmente positivo de uma molécula e o átomo parcialmente negativo da outra molécula. Como é que se chama essa atração? Força de polo, ou interação de polo, ou força de polo permanente, ok? Só ocorre nas moléculas apolares, desde que não seja o famoso H-FON. O que é o H-FON? O H-FON a gente vai estudar, são as pontes ou ligação de hidrogênio, que é a interação de hidrogênio com o flúor, ou com o oxigênio, ou com o nitrogênio. Isso a gente vai estudar daqui a pouco, certo?